Você quer saber em quais fundos imobiliários eu estou investindo? Ou melhor, nós aqui do Clube do Valor, a nossa gestora de recursos? Bom, não te culpo, isso aqui chamou tua atenção, é realmente algo que gera bastante curiosidade, você quer comparar as nossas decisões com as suas, enfim, parece algo bem interessante. É isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? A gente vai te explicar alguns fundos imobiliários que estamos comprando, só que muito, mas muito mais importante do que isso, a gente vai te explicar o porquê que a gente está fazendo isso. Tá? A gente faz uma chamada lá, toda clickbaitona, mas a gente entrega o que está prometido e o principal, a gente entrega muito mais do que isso, é uma aula sobre estratégias de investimento, no caso, estratégias de seleção de fundos imobiliários, tá? Então fica aqui conosco até o final desse vídeo se você quer entender como a gente toma decisões e como isso se transforma em fundos que estamos sim comprando nesse início do mês de julho. Enquanto você vai aumentando sua expectativa, já deixa o dedo no like aqui. Se você quer de paraquedas, se inscreve no canal, aperta no sininho. E enquanto roda a vinheta, cabe dizer que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Nós aqui do Clube do Valor, uma gestora, explicando o que a gente está fazendo aqui com o dinheiro dos nossos investidores, né? Dos nossos clientes do nosso serviço de gestão de carteiras administradas. Beleza? Bom, então de cara, diz aí, José, qual o primeiro fundo imobiliário que nós aqui estamos comprando? Então, o primeiro fundo imobiliário que eu vou te mostrar no vídeo de hoje é o RBIV11, que é um fundo imobiliário de papel. Um fundo de papel, ele investe em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, que no caso são as CRIs, as CRIs que a gente conhece. Esse fundo especificamente, como a gente consegue ver nessa imagem que está aparecendo agora na tela, a carteira de ativos desse fundo ela é bastante diversificada, com operações espalhadas por quase o país inteiro. Inclusive, esse tipo de diversificação, esse nível de diversificação é bastante comum nos fundos de papel, e como a gente pode ver nessa outra imagem aqui, quase que não cabe na tela por causa do tamanho da fonte que eles têm que usar para colocar todos os ativos dentro do relatório. Esse fundo ele está atualmente com a mediana do dividend yield de 0,65% ao mês, que é um pouco acima da média do mercado, ali do IFIX, que está com essa mesma média ali na casa do 0,59% ao mês. Além disso, esse fundo ele atualmente tem uma relação de preço por valor patrimonial de 0,82 vezes, ou 82%, que faz com que ele seja um fundo que é bastante descontado. Você já conhecia esse fundo imobiliário? Mereceu o like no vídeo, né? Mas fala aí, Ramiro, por que a gente está investindo nesse fundo imobiliário especificamente? Bom, aqui acho que é muito importante trazer um pouco de contexto, tá? Te explicar como é que a gente chegou nesse fundo imobiliário, que passa por como é que a gente chegou na estratégia que a gente segue hoje, tá? A decisão de investimentos ela tem que começar pela estratégia e da estratégia derivam os ativos comprados. E não começar com um ativo, uma diquinha aí que você recebeu e aí tentar encaixar isso numa narrativa, beleza? Então vamos lá, tá? Eu comecei a investir em fundos imobiliários lá em 2013, quando eu já tava começando a trabalhar no mercado financeiro, tava no meu primeiro mês trabalhando no mercado financeiro, aí eu conheci os fundos imobiliários, fiquei maravilhado com aquela ideia, né, de ter dividendos previsíveis caindo na minha conta para eu reinvestir, ou na época eu até pensava em poder gastar, né, ir no barzinho lá comprar uma cerveja, que é um jeito errado de investir, e aí eu esbarrei naquela insegurança de saber o que fazer, né, de não ter uma estratégia de investimentos. E sem saber o que fazer, eu fiz a pior cagada possível. Eu comprei um fundo só. Todo o meu dinheiro investido em fundos imobiliários foi para um fundo só, que era um fundo que estava com o maior dividend yield da época, só que não passei nenhum filtro. Eu simplesmente listei os fundos, maior dividend yield, e comprei. E esse dividend yield, ele estava gordo de forma artificial. Ele estava gordo porque era um fundo que estava no período de renda mínima garantida, né? O fundo imobiliário era o fundo Floripa Shopping. E aí quando ele saiu desse período, despencou o pagamento de dividendos, o fundo teve que fazer algumas reformas a mais, o shopping teve que fazer algumas reformas a mais e o fundo despencou. A partir disso, eu entendi. Tá, beleza, tem que ter um penso maior na hora que eu for ter que comprar um fundo imobiliário. E o que eu acabei fazendo? Acabei fazendo o que eu enxergo que a maioria esmagadora das pessoas fazem. Eu comecei a basear minhas decisões com base em critérios qualitativos. Aquela lógica, né? Vou comprar um fundo que seja diversificado, que tenha uma boa diversificação geográfica, que tenha pouca vacância, que sejam imóveis de qualidade, né? Não visitei os imóveis, mas enfim, era essa a lógica. E a partir daí eu comecei a investir assim. Só que eu percebi que investir com critérios basicamente qualitativos me fazia investir que nem a média das pessoas e ter resultados que nem a média das pessoas, resultados medíocres, sem contar que
esse é o coquetel, né, para você tomar decisões com base em emoções, né? Você vender um fundo porque você está com medo, porque ele aumentou a ganância, você comprar um fundo só porque tá todo mundo comprando, todo mundo fala que é bom, e aí você paga um preço muito caro por esse fundo. Enfim, comecei a fazer vários erros menores, sim, menos dolorosos, para comecei a investir aí sem ter muito critério. Até o momento em que a gente evoluiu aqui, a gente fundou o Clube do Valor, a gente começou a fazer gestão de carteiras e percebemos que a gente tinha que ter estratégias claras, estratégias quantitativas também para selecionar fundos imobiliários. E aí o José, que está aqui conosco, participou ativamente do desenvolvimento dessas estratégias e hoje a gente tem uma estratégia que a gente segue aqui que se chama estratégia S-Rank, que busca selecionar fundos olhando apenas critérios quantitativos e buscando fundos com bom potencial de valorização, aqueles fundos bem descontados e que paguem bons dividendos. E foi seguindo essa estratégia de investimentos quantitativa que a gente chegou no segundo fundo que está descontado, paga bons dividendos, que a gente está comprando aqui, que é o fundo de código MOR11, MORI11, tá? Que é um fundo de fundos. Esse fundo imobiliário ele investe em outros fundos imobiliários. E como é que tá a carteira dele, José? Diz aí. Então, se a gente for olhar para o relatório gerencial do fundo que está aparecendo agora na tela, você vai ver que os investimentos desse fundo imobiliário eles são muito bem diversificados, que é inclusive o padrão de fundos em geral. O objetivo dos fundos de fundos é justamente investir em outros fundos imobiliários de forma diversificada, seguindo ali a política e a estratégia do gestor de investimentos do fundo em questão. E com esse fundo, com essa gestão, o fundo ele tem uma mediana do dividend yield de 0,76% ao mês, que é bastante acima da média do mercado. E além disso, esse yield anualizado do fundo, ele conseguiu superar a marca dos 10% ao ano nos últimos 12 meses, de acordo com essa tabela aqui que eu retirei do último relatório gerencial do fundo. Além disso, a relação preço por valor patrimonial desse fundo está em 0,92% ou 92%, que é quase 10% abaixo do seu valor patrimonial. Lembrando, no caso dos fundos de fundos, o valor patrimonial é justamente o valor que ele tem investido em outros fundos imobiliários. Mas fala aí, você já investiu em algum fundo imobiliário que tem essa relação de preço por valor patrimonial, essa relação PVPA menor do que 1? Se sim, qual fundo? Comenta aqui abaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Enquanto você vai comentando, deixa eu te explicar melhor, né, como funciona essa estratégia S-Rank. Eu vou fazer aqui o mestre de cerimônias, passar a bola pro José explicar certinho qual é o passo a passo dessa estratégia. Enquanto ele explica, vou pedir aí pro Carvalho, pra Laura, os nossos editores aqui, colocarem o Instagram do José em destaque aí na tela para eu te convidar para seguir ele, caso você queira ter mais informações sobre investimentos em fundos imobiliários, porque ele é o cara. José, vai lá. Então vamos lá. Para seguir a estratégia S-Rank, a gente tem passos simples, passos claros, uma metodologia clara de como investir. Então vamos lá. O primeiro passo é aplicar o que a gente chama de filtro de liquidez. A gente não aplica em fundos imobiliários que tenham uma liquidez menor de R$200 mil por dia na média. Na nossa visão, existe um risco de liquidez associado, justamente esses fundos que são pouco líquidos, que são pouco negociados em bolsa. Ô José, aqui ó, não invista em ações e fundos imobiliários sem liquidez, tá? É isso que aqui na nossa garrafinha de água. que bobagem, mas vamos lá. Depois disso, a gente aplica também o que a gente chama de filtro de estabilidade. Esse filtro de estabilidade remove fundos imobiliários que têm um dividend yield instável. Ou seja, a gente só aplica em fundos imobiliários que sejam pagadores de dividendos estáveis, que tenham uma boa faixa de pagamento ao longo de 12 meses. E para isso a gente usa um critério próprio que compara a média e a mediana do dividend yield em termos mensais. Depois disso, a gente aplica um filtro de tipo, que basicamente remove os fundos imobiliários dos setores de desenvolvimento e incorporação, porque nesses tipos existe um risco maior do que nos outros fundos imobiliários. A gente aplica também um filtro de idade, removendo todos os fundos imobiliários que tenham menos de um ano de idade, menos de um ano de listagem. Por quê? Porque a gente não consegue analisar nem a estabilidade de pagamentos em fundos mais jovens e nem a liquidez em bolsa, nesses fundos que estão negociados há menos tempo. Tendo aplicado todos esses filtros que eu expliquei, então a gente escolhe os melhores fundos imobiliários que passaram por esses critérios. No caso, a gente escolhe os fundos que sejam bons pagadores de dividendos, fundos que estejam pagando altos dividendos e, de novo, de forma estável, seguindo o que foi comentado ali no filtro de estabilidade, e também os fundos imobiliários mais descontados, mais baratos, que estejam com a relação de preço por valor patrimonial
mais favorável, apresentando um bom potencial de rentabilidade, um bom potencial de valorização no longo prazo. E com isso, com esses critérios, né, a gente consegue escolher essencialmente o melhor dos dois mundos, tanto os fundos que pagam bem, como os fundos que têm um bom potencial de valorização em bolsa. E depois de tudo isso, vem o passo 3, que é investir. E aqui tem um ponto muito, mas muito importante, tá? Nesse vídeo a gente cita 3 fundos que a gente está comprando. E nunca, sob hipótese alguma, a gente monta carteiras de fundos imobiliários só com 3 fundos. Seria uma loucura, tá? Essa estratégia, ela vai te mostrar fundos que eventualmente vão despencar, vai te mostrar fundos que eventualmente vão estourar de crescimento, e o grande segredo é você diminuir o risco, controlar o risco com a diversificação. Então a gente investe em 15 diferentes fundos imobiliários. E entre fundos que não vão tão bem, entre fundos que vão muito bem, o desempenho histórico dessa estratégia foi muito bom, bem acima da média do mercado de fundos imobiliários, da média do IFIX, como você está vendo nesse gráfico aí, a linha verde, né, a linha de quem investiu na estratégia Strength, vê como essa pessoa foi a que mais ganhou aí nos últimos 8 anos, sem contar o que está por trás desse retorno, que é o que vale muito mais do que isso, que é a clareza na hora de tomar suas decisões. Beleza? E eu sei como investir sem clareza não é fácil. Eu já fui um investidor que investiu sem clareza. Eu ia lá, comprava um fundo imobiliário, sei lá, um fundo BRSR11 e eu pensava... Tá, e aí, tá? Até quando que eu mantenho? Quando é que eu vendo? Se deu lucro, eu vendo com lucro. Se deu prejuízo, eu espero voltar. Ficar totalmente perdido. E eu sei como é sentir isso. Não à toa que eu e o José criamos aqui no Clube do Valor um curso completo sobre fundos imobiliários, em que a gente acaba com esse problema. Você pode conhecer melhor aqui nesse link, tá? Você vai ter um vídeo lá, que é uma aula minha explicando melhor essa estratégia, vale muito a pena assistir. E é com base nisso que eu quero te falar do terceiro fundo imobiliário que a gente está comprando nesse mês, que é um fundo de outro setor de lajes corporativas, setor de escritórios, que é um fundo que tem uma carteira de imóveis concentrada principalmente em São Paulo, mas tem alguns imóveis fora do estado. Tem imóveis do tipo AAA, daí não sei se fala AA, EA ou 2As e As, mas enfim, AAA, sei que é AAA. E é um fundo que tá com uma certa vacância, por isso ele tá descontado, tá? Por isso ele tem uma relação de preço por valor patrimonial de 0,85 vezes, ou seja, o mercado acha que ele vale 15% a menos do que os imóveis estão lá bucados no patrimônio. E é por isso que a mediana de dividend yield desse fundo tá bastante alto, tá em 0,76%, tá? Que fundo é esse que a gente tá comprando com todas as características? Que Pokémon é esse? É o fundo de código RECT11, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou deixar aqui mais uma sugestão para você investir em fundos imobiliários e aqui o link do nosso curso. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais.